acompanha esse programa sabe que até a gente vem propondo até uma discussão em cima da lei que autoriza a apreensão de veículos que não pagou aí os seus impostos. E já, inclusive, uma discussão muito ampla em nível nacional, quando se fala que, na verdade, o governo ele sequestra o seu carro para te obrigar a pagar o imposto, quando ele deveria, na verdade, ingressar na justiça para que o imposto fosse pago. É um exemplo que faz todo mundo para receber suas dívidas. E nós falamos até que queríamos procurar um jurista entendido no assunto para que pudesse passar para a gente a impressão. E o jurista que nós encontramos nada mais é que o doutor Jefferson Botelho Pereira, delegado de polícia aposentado, ex-superintendente de polícia de Minas Gerais, um dos mais renomados juristas do Brasil, e que debruçou sobre a lei específica sobre esse caso e tem algumas novidades para a gente aí. Pode-se dizer que o governo está praticando um crime de sequestro ao subtrair o bem do cidadão, doutor Gerson? Bom dia. Essa questão hoje é muito controvertida. O senhor, inclusive, foi citado no artigo que o senhor escreveu sobre isso agora. Exatamente. Foi uma produção jurídica por uma revista virtual, a mais acessada no Brasil, a Ius Navegante, e que realmente deu muita repercussão em razão da proposta que nós fizemos, do estudo bastante aprimorado acerca, principalmente da base principiológica para a apreensão. Na verdade, o IPVA ele é regulamentado por uma lei federal, a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito. Então, na verdade, a pessoa tem que estar com o veículo licenciado, e não estando com o veículo licenciado, o artigo 230 ampara o Estado a proceder à remoção do veículo, à apreensão. O condutor ele pratica a conduta gravíssima, o carro pode ser apreendido, pode ser removido. Então, é o entendimento lá no artigo 230, inciso 5º do Código de Trânsito. Só que existem algumas decisões hoje no Brasil, decisões de casos concretos, onde o contribuinte ele ingressa com uma ação na justiça quando ele tem o carro apreendido por falta do IPVA. E aí, é interessante que quando você defende essa tese, é importante frisar que ninguém aqui defende e faz apologia para que a pessoa deixe de recolher os seus impostos devidos ao Estado e que o Estado também faça a sua contrapartida de prestar segurança pública com qualidade, de prestar rodovias com qualidade, sinalização de trânsito com qualidade. Então isso não é nenhuma apologia para que a pessoa possa estar inadimplente com os seus afazeres, com os seus direitos, com o seu direito tributário. Então o que seria o tributo? O tributo é uma prestação pecuniária obrigatória, onde o cidadão paga através de um ato que não constitua ato ilícito, não é? E uma atividade plenamente vinculada do Estado. Então, veja bem, o que acontece hoje? Quando o Estado apreende um veículo por falta de regulamentação, por falta de licenciamento, primeiro ele está fazendo uma apreensão sumária. Então, quando ele faz essa apreensão sumária, ele ofende o princípio do devido processo legal, porque o condutor ele não tem direito à defesa, o carro é expropriado, é confiscado sumariamente, sem um processo devido. Então, a primeira questão que se coloca é essa base principiológica do devido processo legal, que tem uma formulação americana do due process of law. O segundo é que o artigo 150, inciso 4º da Constituição, quando fala do tributo, ele fala que o Estado não pode utilizar o tributo com efeito de confisco. E aí, ele não poderia apreender o bem para confiscar o bem para que o cidadão obrigue o cidadão a pagar. Um outro princípio invocado é o direito de propriedade. Quando o Estado expropria o seu bem, ele já faz uma inversão da propriedade e passa para o domínio público. Um outro princípio importante é o princípio do direito ao trabalho que o cidadão tem. Você imagina um cidadão que tem um veículo táxi que é apreendido, um mototáxi que é apreendido sem direito à defesa, sem direito ao contraditório, à ampla defesa. Então isso é um processo que não se recomenda hoje no modelo de Estado democrático de direito. Então são vários princípios que são norteados e o princípio da dignidade da pessoa humana. Você imagina numa praça pública, o Estado aborda o veículo está irregular,
às vezes por culpa do Estado, porque às vezes tem uma multa que foi paga, o Estado não conseguiu baixar no sistema, e aí a responsabilidade não é do condutor, é do Estado que deixou de baixar. Deixando de baixar um tributo pago, ele deixa de emitir em tempo hábil a documentação e transfere a responsabilidade para o cidadão. Então o cidadão não pode suportar esse encargo. Então tudo isso vai somando a toda essa base, não é? Que chegando à conclusão de que o próprio STF tem várias súmulas já dizendo, por exemplo, a súmula 70 diz que o Estado não pode interditar estabelecimento comercial porque o proprietário está devendo tributo ao Estado. Tem uma outra de apreensão de mercadoria, que o Estado não pode apreender mercadoria para cobrar tributo. Tem a súmula 547 também do STF, que firmou o entendimento que o Estado não pode proibir o contribuinte de exercer as suas atividades profissionais. Então são matérias já simuladas no STF, já tem entendimento já bastante sólido nesse sentido. Então qual seria o passo legal, o procedimento legal do Estado? Seria notificar o cidadão, inscrevê-lo na dívida ativa se ele não pagar. Existe uma lei federal, a Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais, e o Estado deveria inscrever para o não pagamento o nome dele na dívida ativa. Ele é protestado, o Estado faz a execução fiscal. Ele pode até perder o bem depois por conta da ausência do pagamento da dívida do Estado. Por isso que hoje tem crescido bastante. Por causa da dívida do Estado, que poderia ser qualquer outra dívida, e não especificamente a dívida do IPVA do carro. Exatamente. E uma outra situação analógica que eles colocam é a situação do IPTU. Então, o Estado, o município, quando o cidadão deve IPTU, ele não vai desalojar o cidadão, ele vai tirar o cidadão, colocar os seus móveis para fora de casa e ocupar o imóvel dele. Então, ele é protestado, isso é publicado, isso vai para a dívida ativa, a Procuradoria do município vai executar, tem uma execução fiscal, aí sim para cobrar o débito devido em relação ao IPTU. Então seria uma analogia do IPVA com o IPTU. A pessoa não pode ser sumariamente expropriado do seu bem porque está devendo o Estado. O Estado estaria utilizando uma execução indireta, uma execução forçada, sumária, e às vezes o próprio Estado que não cumpre religiosamente aquela função sua de causar bem-estar para a própria sociedade. O próprio dinheiro do IPVA, né, são 40% para o município onde o carro é licenciado, 40% fica do Estado e 20% vai para a valorização e manutenção do ensino, na qualidade do ensino. Então, às vezes, esse valor ele não é devidamente aplicado naquilo que deveria ser aplicado. Às vezes, o próprio Estado é um Estado absenteísta, é um Estado que realmente não cumpre o seu papel social. Doutor Gerson Monteiro, nesse quesito aí que o senhor fala a respeito do Estado que está executando a lei, no caso, o agente do Estado, ele está fazendo o papel de juiz, de promotor, acusando e mesmo julgando ao mesmo tempo o agente em nome do Estado? Olha, o agente estaria cumprindo uma ordem ilegal do Estado. O Estado, o chefe do Estado, o chefe do Executivo, no caso o Estado-membro... Ele tem o papel de juiz, inclusive. Exatamente, o Estado estaria substituindo, estaria se arvorando da sua função de legislador, de aplicador da lei. Então, assim, não o policial que está lá na ponta, porque o policial está cumprindo uma ordem. Então, o próprio chefe do DETRAN, o chefe do governo do Estado, deveria entender que o artigo 230, ele é frontalmente inconstitucional. E o chefe maior de uma administração pública, ele pode negar vigência a uma lei quando ele perceber que a lei é flagrantemente inconstitucional. Só que isso falta coragem, falta compromisso, falta comprometimento do cidadão, né, do Estado para com o cidadão. E é interessante lembrar que esse artigo que eu estou fazendo, não, mais uma vez eu reafirmo, não quer estimular ninguém a deixar de cumprir os seus tributos. Dar calote no Estado. Dar calote no Estado. Porque, na verdade,
quem está te falando aqui está rigorosamente em dia com os tributos, né? Pode parar o meu veículo que está rigorosamente em dia, pago, não é? Licenciado em 2017. Então, isso aqui é um estudo jurídico, um estudo apolítico para esclarecer a sociedade da arbitrariedade que o Estado tem feito para com o seu contribuinte. Caberia a quem, doutor, alegar inconstitucionalidade desse artigo do Código de Trânsito Brasileiro que autoriza isso? Seria o que outro dia eu vi um vice-presidente da OAB, de Minas Gerais, de São Paulo, se não me engano, falando sobre isso. Quer dizer, não caberia a própria OAB, a quem caberia ingressar no Supremo para alegar a inconstitucionalidade e barrar isso aí? Bom, a inconstitucionalidade ela pode ser declarada por qualquer juiz no controle difuso, quando ele estiver analisando um caso concreto. Mas a inconstitucionalidade concentrada, para que ela tenha validade erga omnes, para que possa suprimir aquele artigo do Código de uma lei que é considerado inconstitucional, depois a função do Senado, na forma do artigo 52, através de uma resolução, depois que a lei é considerada inconstitucional, ela é suprimida do ordenamento jurídico através de uma resolução do Senado Federal na forma do artigo 52 da Constituição. Mas existem os legitimados para proporem essa ação de inconstitucionalidade diretamente do STF, que é o guardião da Constituição, e o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade para fazer isso. Nesse caso, o cidadão vai ali, compra um carro, comprou, pagou, mas deveria ter uma cláusula até na nota fiscal, de que na verdade ele pode deixar de ser dono daquele carro a qualquer momento. Na verdade, sim, igual eu falei para você, o direito de propriedade é um direito constitucional, é um direito fundamental, está no artigo 5º. Então, se o Estado expropria de forma arbitrária desse bem, o cidadão ele tem o direito de procurar a tutela jurisdicional, buscar amparo no Poder Judiciário para reparar o ato abusivo do governo, do Estado, no caso, seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o governo do próprio município. Doutor, já tem algum caso específico conhecido aqui em nossa região? Tem algumas ações hoje sendo propostas. Já existem ações aqui? Existem algumas ações já de casos concretos. Só que se você for buscar unicamente o princípio do tributo com efeito de não confisco, talvez o juiz ele tenha uma tendência a não garantir esse direito, porque ele entende que o confisco só ocorre a partir de uma aplicação de mais de 50% do valor econômico do débito para ter o efeito de confisco. Então, só haveria esse confisco, que seria a retomada abrupta do bem do cidadão através de um ato judicial, se o valor cobrado pelo Estado for superior a 50% do valor do bem, do valor econômico do bem, chamado valor líquido. Mas existem outros princípios que eu falei para você, que você pode basear, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem que proteger a imagem da pessoa, tem que proteger o direito da pessoa a trabalhar, tem que proteger o direito de assistência social, o direito do pai de criar os seus filhos através de um trabalho legítimo, de um trabalho adequado, o próprio devido processo legal, porque hoje ninguém poderá ser punido sem o devido processo legal, ninguém poderá ter suprimido a sua liberdade, seu bem apreendido, sem o due processo of law, sem garantia de paridade de armas com o próprio Estado, sem igualdade, sem contraditórios, sem ampla defesa. Então isso é importante para garantir esse modelo de Estado de Direito e para que nós possamos viver num Estado de Direito, não num Estado bagunçado, um Estado de atrofia, um Estado onde, infelizmente, hoje a gente tem uma politização do próprio judiciário. Antes era uma judicialização da política, hoje tem um movimento invertido, que é a politização do próprio judiciário. Hoje, decisões mais de cunho político do que decisões eminentemente jurídicas. Então, nós precisamos repensar valores para que nós possamos proteger efetivamente a nossa sociedade, os nossos cidadãos. Nesse caso desse sequestro do veículo por parte do governo, sequestro aí entre aspas, onde que encaixaria o constrangimento da pessoa, como também a alegação
de danos morais daquilo. Quando você tem a sua família, por exemplo, você está viajando para um trabalho, você está viajando para um lazer, o seu veículo é abordado, e aí sai todo mundo a pé, o carro é colocado num guincho. Não existe um constrangimento maior que isso. E todo mundo filmando, colocando nas redes sociais, o carro do cidadão num guincho, levado para um depósito que não garanta, às vezes, a própria manutenção da qualidade do veículo, porque às vezes o veículo sofre perdas com as intempéries, com chuva, com sol, não garante qualidade no trabalho, não é? E isso também não é função da lei. A lei não quer que o bem do cidadão seja colocado num depósito para ser deteriorado. Ele quer devolver o bem para o cidadão, para que o cidadão realmente cuide do seu bem e arque com os seus afazeres, com a sua responsabilidade fiscal perante o Estado. Como é que foi a repercussão da publicação desse artigo do senhor na página aí da internet? Olha, isso me colocou no top 7 dos autores mais lidos do Brasil com essa publicação nossa. Foi tão só o conselho editorial selecionar o artigo e colocar na primeira página em destaque, nós já conseguimos o top 7, que são os 7 autores mais lidos do Brasil, e assim, tem recebido várias propostas para esse tipo de entrevista, para colocar esse nosso pensamento, né, essa nossa concepção jurídica acerca da legalidade ou não desse ato praticado pelo Estado. Muito bem, doutor. Quem está nos assistindo agora, quem está com o carro dele apreendido, recomendo que a necessidade de constituir legalmente um advogado, ele pode ir sozinho em busca de justiça. Ele deve constituir um advogado legalmente inscrito na ordem dos advogados, para que realmente a ação seja proposta para que ele tenha restituído o bem dele, e ele pode propor uma ação de danos morais e materiais contra o Estado, materiais pelo que ele deixou de ganhar, pelo tempo que o carro ficou apreendido e ele ficou parado, às vezes é um trabalho às vezes é um veículo que é instrumento de trabalho, e aí caracterizaria o dano material, e além do dano moral, porque a súmula 37 do STJ permite cumulativamente você propor numa só ação a indenização pelo dano moral e pelo dano material. E mais, a Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ela determina que quando houver uma conduta do Estado, houver um resultado lesivo e houver um nexo de causalidade, o Estado deve responsabilizar objetivamente o cidadão. E se o agente do Estado praticou algum tipo de ilegalidade, com dolo ou culpa, o Estado pode, através de uma ação regressiva, propor uma ação agora contra o agente público que agiu de forma temerária. Então, esse é o modelo de direito, de Estado de Direito, para que realmente a pessoa possa procurar um profissional da área, um advogado, para tutelar, né, e patrocinar a defesa dos seus direitos. Bom, se o cidadão se desloca da casa dele para chegar até o trabalho através do seu carro, e depende disso, isso seria o quê? Seria um mandado de segurança, um liminar para que fosse restituído imediatamente o caso, ou um processo mais demorado mesmo? Isso, por se tratar de um direito líquido e certo, né, o próprio mandado de segurança já teria a potencialidade de garantir, através de uma liminar, a restituição do veículo para que o cidadão possa ter o seu carro de volta e que o Estado possa propor ação. O Estado também não pode ficar no prejuízo, porque quando o Estado tem prejuízo, o prejuízo é da própria sociedade. Então o cidadão tem que arcar com seus tributos, mas o Estado, na cobrança desse tributo, ele não pode usar de nenhuma forma vexatória, nem de uma forma leviana, porque hoje em direito administrativo, e o Estado pertence à administração pública, o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite. É o princípio da legalidade estrita. E quando se fala do cidadão, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É o princípio da legalidade visto dentro de uma concepção do direito administrativo e na concepção de um direito de Estado democrático de direito. Então é tanto